Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. Nessa edição do Jornal A Verdade, faremos a leitura da página 7, Juventude, da edição 338 do Jornal A Verdade. Temos aqui essa matéria escrita por Natália Borges, da União da Juventude e Rebelião, JR. A luta pelo socialismo é a luta dos jovens pela felicidade. Hoje, 50 milhões de brasileiros são jovens com a idade entre 15 e 29 anos. Estes milhões de jovens se deparam com uma realidade muito dura. No aspecto da busca por trabalho, uma parte esbarra na falta de vagas e no desemprego, uma segunda parte na informalidade. Uma terceira parte, finalmente, chega aos postos de trabalho formais ou por aplicativo, que em regra são mal remunerados e com extensas jornadas de trabalho. Para aumentar as chances de conseguir uma boa remuneração, vão às escolas e procuram cursos técnicos e universidades. Entretanto, apenas 8 a cada 100 inscritos no Enem conseguem uma vaga em uma universidade pública, e não necessariamente no curso pretendido. Enquanto também nas escolas públicas faltam professores e laboratórios, enquanto salas de aula, banheiros e quadras muitas vezes estão precarizados. Os jovens ainda se deparam com a violência urbana, muito forte nos bairros proletários. Por ano, 5 mil crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. E entre essas vítimas, 83,6% são negras. Como vemos, a prosperidade prometida pelo capitalismo e pela classe burguesa, a classe dos ricos e exploradores, é uma farsa. É verdade que é possível encontrar jovens que conseguiram empregos ou renda melhores. Entretanto, essas são exceções, e a maioria dos jovens, filhos de trabalhadores, passam a vida lutando para sobreviver e conquistar o básico, enquanto os grandes capitalistas empilham dinheiro. Como esses capitalistas são donos dos meios de produção, nesse caso as fábricas, máquinas, terras, matéria-prima, passam a ser dono de tudo que é produzido com o esforço de todos os trabalhadores. Apesar disso, insistem em vender para a juventude trabalhadora a ideologia do individualismo. Por um lado, dizem que quem se esforça pode enriquecer, já que nessa sociedade todos são livres e iguais, entre aspas. Mas basta olhar para os milhões de brasileiros que se esforçam todos os dias para saber que essa é uma ideia que não é verdade. Em seguida, dizem que cada um deve sempre cuidar primeiro de si mesmo, desistir dos sonhos coletivos, fechar os olhos para as injustiças e buscar o seu lugar ao sol. Também inventam todo tipo de, abre aspas, nova forma de ser rico, fecha aspas. Muitas vezes expondo a classe trabalhadora a vícios, como no caso da indústria das apostas, bets, a exploração do corpo das mulheres e todo tipo de humilhação. É possível outra sociedade. Também dizem que a sociedade capitalista em que vivemos é a única possível. Entretanto, isso não é verdade. O capitalismo não existiu sempre e também não é eterno. As revoluções russa de 1917 e cubana em 1959 são um exemplo disso. Nessas ocasiões, os trabalhadores tomaram o poder político e o poder econômico, acabando com a exploração do trabalho pela burguesia. Os rápidos triunfos desses povos chamaram a atenção de todo mundo. As respostas do mundo capitalista a essas revoluções foram sempre campanhas de violência e difamação contra os países governados pela classe trabalhadora. Já em 1918, poucos meses após os trabalhadores russos tomarem o poder, países capitalistas de toda a Europa, junto às oligarquias e capitalistas russos, organizaram o Exército Branco, forças armadas contra-revolucionárias para derrubar o poder soviético. Daí em diante nunca pararam de atacar e difamar o socialismo, como vemos até hoje. Cuba está sob um pesado bloqueio econômico, sem ter acesso a diversos recursos necessários para produzir os produtos essenciais à vida. Na indústria cinematográfica, as referências anticomunistas aparecem com frequência nas produções estadunidenses. A vida no socialismo. Os rápidos triunfos desses povos chamaram a atenção de todo mundo. É esse tipo de sociedade, a sociedade socialista, que a União da Juventude e Rebelião defende, alimentando o sonho de um mundo justo e organizando
cada vez mais jovens trabalhadores que sejam capazes de tremer com as injustiças que acometem seu povo. São inúmeros os exemplos que provam que a luta pode transformar nossas vidas e que é possível alcançar a mais plena felicidade. Na União Soviética, após a Revolução, os jovens podiam acessar cinemas, teatros, balés e shows de forma gratuita ou a preço popular. O transporte era gratuito, bastava apresentar a identificação estudantil para garantir a ida e volta sem custos. Haviam colônias ou casas de repouso em que os jovens podiam se hospedar durante as férias. Esses são pequenos exemplos do que podemos fazer em uma sociedade nova, que se oriente pelo bem coletivo, que haja relação de cooperação entre os seres humanos. Imagine vivermos assim no Brasil. Um pouco dessa realidade que foi relatado pelo escritor alagoano Graciliano Ramos no livro Viagem, quando visitou a União Soviética em 1952. Ele descreve ter encontrado uma sociedade com forte investimento em cultura, educação, ciência e tecnologia, com valorização do trabalho e presença das mulheres em diferentes profissões, o que não era nada comum para a época. O que o escritor percebeu é uma informação de grande valor para os trabalhadores e os jovens de todo o mundo. A vida sob o socialismo era muito diferente do que diziam os grandes canais de comunicação mundo afora. Em Cuba, vemos outro exemplo de que o humanismo é fonte de felicidade. Milhares de jovens, em sua maioria entre 13 e 17 anos, foram responsáveis por acabar com o analfabetismo no país. Viajaram para os mais diversos cantos para ensinar ao povo a ler e escrever, e após um ano cumpriram corajosamente com essa tarefa revolucionária. E esse é um belo exemplo de que em uma sociedade que não almeja o lucro em detrimento da vida, trabalhamos pelo bem comum da humanidade. Se o presente é de lutas, o futuro nos pertence. Além do futuro que estamos lutando para construir, a vida para os jovens que lutam também traz enormes alegrias, mesmo nessa sociedade permeada por tanta miséria. Quando lutamos a favor dos que são explorados, ajudamos o próximo, quando contribuímos com algo que seja bom para as pessoas, nossa vida passa a ter sentido. Que felicidade maior podemos ter do que vermos todos de pé, com esperança, sem se sentirem sozinhos no mundo, e vendo que está próximo o dia em que teremos tudo o que há de melhor. Em uma carta que escreveu aos filhos ao sair para lutar contra o imperialismo estadunidense na Bolívia, Che Guevara definiu o que é felicidade para um revolucionário. Abre aspas. Lembrem-se que a revolução é o mais importante e que cada um de nós, sozinho, não vale nada. Sobretudo, sejam capazes sempre de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo. Essa é a qualidade mais bela de um revolucionário. Fecha aspas. É assim que a União da Juventude Rebelião convoca os jovens de todo o país a lutarem pela nossa libertação. O caminho mais curto e mais honesto para termos uma vida digna e feliz é a luta pelo socialismo. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.